para vocês, ela, né, se tu for bem criterioso, tu descobre que tem uma coisinha ou outra ali que está mal explicada. Mas ela é honesta, é uma ideia muito honesta. Olha só que desafio interessante para esta bela tarde. O maior objetivo de tu tentar me acompanhar é primeiro um desafio mental, de tu tentar me acompanhar e ver se eu estou te enganando em algum raciocínio. Um vestibular muito filho da mãe, de repente, pode fazer uma pergunta que assistindo a dedução tu pode ter, ah tá, lembrei, ele deduziu e me provou que essa coisa está me perguntando. Mas dificilmente assim vai ser uma coisa que vai te ajudar a ficar melhor em estudo dos gases especificamente. Eu faço para revisar um monte de física, para te desafiar, e porque eu não tive, eu fico com ciúme, eu fico magoado, eu queria ter tudo, eu queria ter todas as deduções, queria que o cara tivesse deduzido a teoria da relatividade, o fator de Lorentz, e meus professores meio que vomitavam as coisas para mim. Isso foi me magoando. E eu não quero que tu te sinta magoado. E nós sabemos que, dentre vários médicos, nós temos um outro engenheiro aí futuramente. Então, olha só. Olha que bizarro que eu tenho para te contar. Peguei um cubo, e lá dentro desse cubo tem um certo número de mols de partículas. N mols de partículas. Primeiro vamos pensar em um mol dessas partículas. Imagine uma partícula que está fazendo esse caminho. Lembra que nos gases a molécula de gás é perfeitamente esférica e se choca de maneira perfeitamente elástica? Então a molécula que de repente não chocasse com as outras, ela ficaria fazendo isso aqui, batendo nas duas faces, concorda comigo? Indo e voltando, indo e voltando. Ela vai com uma certa velocidade e depois que bate, ela volta com a mesma, só porque o choque é perfeitamente. Esse cubo, a gente poderia dizer que ele tem um lado L. Lado L. Da onde vem a pressão que o gás exerce? É uma força sobre uma área. A pressão que as moléculas de gás exercem dentro desse cubo hermeticamente fechado, tem gás ali dentro, lembra? N mols de gás. Da onde vem a pressão que um gás exerce em algo? É a molécula batendo. Se eu quiser calcular a pressão, eu tenho que usar a ideia de pressão, força sobre área. A área onde a molécula está batendo é L vezes L, aceitável? L é o quadrado, né? Concorda comigo? Está batendo essa molécula, bate ali, tum. Como é que eu vou calcular que força que ela exerce? Para calcular a força que um objeto faz no outro ao se chocar, a gente usa a ideia de sistema isolado. Quando dois corpos se chocam, a gente diz que o sistema é isolado. Quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento. Só que, na verdade, eu não estou analisando o cubo junto com a molécula, eu estou analisando só a molécula bater lá. Então, não é um sistema isolado. Então, eu vou usar aqui impulso é igual à variação da quantidade, é a segunda lei de Newton, disfarçada. O que é impulso? Força vezes tempo. O que é a variação da quantidade de movimento? Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento. Essas setas mostram que são grandezas vetoriais. Eu quero descobrir a força. Em módulo, força vezes tempo é igual a quantidade de movimento final, m vezes v final, menos m vezes v. Eu chamei a velocidade final, essa que ela estava voltando, ela estava indo, bateu na parede e voltou. A velocidade final eu chamei de v. Se eu chamo essa velocidade final de v, a inicial que tinha o sentido oposto seria menos v. Aceitável isso? Se para lá é positivo, para lá é negativo. E menos com menos, força vezes tempo, é mv menos com menos, mv mais mv, 2mv. O tempo está multiplicando, passa dividindo. Eu usei o teorema do impulso, que não tem nada demais, porém essa sutileza do menos ali deixa muita gente fora da jogada já. Aquele detalhe ali é um detalhe muito perigoso. Achei uma equação que me permite calcular a força. Se eu quiser eu posso substituir ali. A pressão que uma molécula exerce nesta parede
é força 2 vezes a massa da molécula multiplicada pela velocidade, dividido pelo tempo, dividido por L ao quadrado, a área. Como é que eu vou calcular quanto tempo a molécula levou para executar esse choque? Já que a molécula foi e voltou com a mesma velocidade, quanto tempo ela demora para ir e voltar? Velocidade é distância sobre tempo, só porque ela foi e voltou com a mesma velocidade constante. Velocidade é igual, ela foi L e voltou L, ela foi e voltou, andou 2L. Dá para descobrir quanto tempo, né? O tempo que ela levou é 2L sobre V. Concorda comigo? Eu posso substituir então esse tempo ali. Vamos ver como é que vai ficar? A pressão que uma molécula exerce fica 2 vezes a massa vezes a velocidade, dividido por 2L sobre V, dividido por L ao quadrado. Se eu faço a ida e a volta, aí eu estou analisando o choque aqui e o choque aqui também, né? Eu quero analisar só o choque na ida. Então me perdoe, eu não vou colocar aquele 2L aí. Não quero analisar o tempo de ida e volta, estou querendo analisar só quanto tempo ela levou para ir, não ir e voltar. Eu estou analisando o choque dela só com essa face, não com a outra. Eu não apliquei o teorema do impulso nessa face e na outra face. Então corrigi a minha deduçãozinha. Tirei aquele 2 ali. Como é que é a divisão de fração? É a primeira vezes o inverso da segunda. 2m vezes V, que divide L. L sobre V. Mas eu já posso passar esse V para cima então, né? Que divide L ao quadrado, né? O inverso de L ao quadrado, 1 sobre L ao quadrado. Observe que eu inverti o V sobre L também ali, ó, para tu não te perder. Quer dizer que eu descobri uma expressão que me permite calcular a pressão que uma molécula exerce em uma das faces, que é 2mV ao quadrado sobre L ao cubo. Quero devolver o meu 2. Meu 2 estava tão bonito ali, o meu 2. Onde é que está meu 2? 2L sobre V. O ΔT é 2L sobre V. Se eu botei o 2 ali embaixo, meu 2 some, né? Meu 2 some. Depois a gente pode analisar com mais calma ainda e a volta dela para ver se o 2 é justo ou não. O que é o M, galera? É a massa dessa molécula, né? Uma molécula. O que é V? É a velocidade da molécula. O que é o L ao cubo? É o volume, né? O L ao cubo é o volume do meu cubo. Por isso que elevar ao cubo se chama assim, né? Cubo. Legal. Mas o que é a energia interna de um gás? Nós vimos lá no nosso estudo de termodinâmica que a energia interna de um gás era o somatório das energias. Energia interna de um gás. É o somatório das energias cinéticas de todas as moléculas. É pegar o mv ao quadrado sobre 2 de uma molécula, mais o mv ao quadrado sobre 2 de outra molécula, mais, até da enésima molécula. mv ao quadrado sobre 2 da enésima molécula. Mas nós vimos que o movimento dos gases é aleatório, né? Browniano chamado, aleatório. Então quer dizer que tem molécula que está mais rápida, tem molécula que está mais lenta. Mas é aceitável que eu ache uma velocidade média para essas moléculas.
deve ter uma velocidade que, se todas as moléculas tivessem aquela velocidade, o sistema estaria mais ou menos da mesma forma. Tem molécula que está batendo e voltando. Se eu fotografar aquela situação, vai ter molécula que está parada. Bem na hora que ela bateu na parede, vai voltar. E tem molécula que está com a velocidade máxima. Vocês devem aceitar que, se eu descubro qual é a velocidade média dessas moléculas, eu posso reescrever essa conta assim, ó. M velocidade média ao quadrado sobre 2, mais M velocidade média ao quadrado sobre 2, mais blá 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 blá. Quantas vezes vai aparecer esse M ao quadrado sobre 2 nesta equação? Tinha uma, duas, tinha N mols de moléculas. Vai aparecer N termos, tu concorda? Já que eu troquei V1, V2, V3, tudo por V, essas parcelas são todas iguais, né? X mais X, 2X, mais X, 3X. Se eu somo isso N vezes, quanto é que dá? N mv ao quadrado sobre 2. Pessoal, eu te pergunto, quando a gente estava estudando essa molécula, só tem molécula se mexendo nesse eixo X? Não, né? Deve ter molécula se mexendo no eixo e também molécula se mexendo no eixo. Caramba, tem molécula se mexendo nas 3 dimensões, né? Será que não tem molécula se mexendo na diagonal? Tem, né? É um vespeiro, é uma loucura, né? É movimento aleatório, né? Browniano movimento. Mas tu aceita que eu poderia decompor essas velocidades que estão oblíquas em x, y e z? Tu concorda então que, se eu fizesse análise só nos 3 eixos, seria honesto se eu tivesse decomposto todas as velocidades? Eu tenho direito de decompor velocidade. Eu tenho direito de pegar o movimento oblíquo e transformar no eixo x e no eixo y. Princípio de Galileu. Quer dizer que essa análise que eu fiz para o eixo x, sim, batendo aqui e aqui. Por isso que eu usei 2 e de volta. Eu só estou considerando 1/3 dos choques, né? Concorda comigo? Tem mais 1/3 dos choques ocorrendo aqui e tem mais 1/3 dos choques ocorrendo desse outro jeito, concorda comigo? Quer dizer que aquela expressão só está medindo 1/3 da verdade. mv ao quadrado. mv ao quadrado. Vocês me falaram que esse L ao cubo significa volume. O volume está dividido, passa... P vezes V de volume é igual a M de massa, Vzinho ao quadrado. Vzinho de... Tu deixa eu trocar o mv ao quadrado então pelo quê? P vezes... Só que isto é só 1/3 do total. Se eu fizesse análise em Y e Z, eu teria que multiplicar a expressão por 3. E o que a equação de Clapeyron diz? Aqui era eixo X, agora aqui é X, Y, Z, só para tu entender o surgimento do 3. A equação de Clapeyron diz que P vezes V é igual a MR, então tu deve deixar eu trocar o P vezes V por T. Porra, daquele N não sumiu. Se eu botar no lugar do P vezes V, NRT, o N fica ao quadrado, né? Claro. Eu peguei a análise de uma molécula e disse que era para N mols de moléculas, né? Concorda comigo? Essa análise que eu fiz era para quantas moléculas, pessoal? Para uma molécula. Já que eu fiz essa análise para uma molécula, cadê a pressão que eu calculei gerada por uma molécula? Se forem N moléculas, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por N, né? Se eu multiplico isso aqui por N, esse N que está multiplicando passa para cá, dividindo, né? Então vai aparecer um N aqui, né? Concorda comigo? Eu tinha feito para uma molécula. N moléculas tem que multiplicar por N. Isso era para uma. Para N moléculas eu multiplico por N. Nada demais. E agora sim, P vezes V é igual ao quê? NRT. P vezes V é igual a NRT, que aí já é outra matéria, equação de Clapeyron. Outra história. Porra! Tu entendeu por que eu demorei para deduzir? Porque fode a aula do cara. É uma dedução chata pra caramba. Tu vê, não tá decorada na minha mente. Eu tenho que ir pensando para a coisa funcionar. Que dedução chata. Se tu for bem criterioso, tu pode reclamar de 2 coisas
dedução. Pode questionar se esse tempo, se é verdadeira essa análise que eu estou fazendo, porque se tu for pensar, aquele tempo ali é o tempo de choque, né? O tempo de contato da molécula, né? Com a parede, né? Mas na nossa teoria cinética nós falamos, né, que o tempo de translação é muito maior que o tempo de contato, certo? Então eu poderia questionar esse ΔT, pode questionar, e também essa passagem de uma molécula para um mol de moléculas, né? Aquele N, quando eu estava deduzindo para ti, parecia que era dois, N igual a 2 eram 2 moléculas. E na verdade, de repente, se converteu em N mols, né? Mas de uma molécula para um mol de moléculas, é só multiplicar pelo número de Avogadro, né? Mas tu poderia questionar isso também. Cara, essa dedução realmente ela exige tudo. Noção de pressão, noção de impulso igual a variação quando é movimento, algebrismo satânico, velocidade média, no final estudo dos gases. Porra, pelo amor de Deus, nunca mais vamos deduzir essa merda. Me perdoe. Professor, eu não entendi como. Qual parte? A última parte, que bom. A última parte é a mais tranquila. Não, é que olha só. Primeiro, né? NV ao quadrado sobre 2 é energia cinética. Só que tem N mols de moléculas. Eu teria que calcular o somatório de energia cinética para todas as moléculas, né? Cada molécula tem uma velocidade. Uma está indo para lá, outra está indo para lá, outra está indo para lá, outra bateu e parou antes de voltar. Então eu transformei V1, V2, Vn em tudo velocidade média. Ó. A velocidade média das moléculas, mais ou menos. Como eu tinha N grupos, 1x mais 1x, 2x, mais 1x, 3x, mais o enésimo x. Se eu for somar x mais x mais x n vezes, vai dar quanto? nx, né? Tudo bem? Por isso que eu peguei essas n partículas e somei a energia de cada uma delas e multipliquei por n, a de uma, já que a velocidade era média. Então, isso foi o que eu fiz para mostrar que energia interna é o somatório das energias cinéticas. Separadamente a isso, nós analisamos o vai e vem de uma molécula indo e vindo e batendo nas paredes de um recipiente, certo? Usei pressão, força sobre área, calculei a força com a segunda lei de Newton, teorema do impulso. O aluno pode questionar a maneira como calculei o tempo de ir e vir da molécula, né? Usando velocidade média. Isso realmente seria questionável. Fui fazendo um algebrismo e descobri que a pressão gerada por uma das N moléculas, só uma, a pressão gerada ficou pressão igual massa da molécula, velocidade da molécula ao quadrado, L vezes L é L ao cubo, e o lado de um quadrado elevado ao cubo é o volume. Vou fazer volume grandão, velocidade pequenininho. Isso era para uma molécula. Mas aí nós vimos que dentro da brincadeira tinham quantas moléculas? N. Por isso que para calcular a pressão gerada por todas as moléculas, eu peguei esse resultado e multipliquei por N. Se uma molécula faz o estrago, duas moléculas faz o dobro. N moléculas multiplica por N. Aqui também V. L é o cubo, é o mesmo que V. Peguei aquela dedução anterior que a gente tinha feito e isolei o mv ao quadrado aqui. Ó. Como é que ficou o mv ao quadrado isolado? O V estava dividindo, passou. E o N estava multiplicando, passou. Então substituí o mv ao quadrado por P vezes V sobre N. Isola numa, substitui na outra. P vezes V sobre N. Aí o N da fórmula cortou com o N ali de baixo, né? Concorda comigo? Aquele 2 do mv ao quadrado sobre 2 continuou. E por que brotou um 3 daqui para cá? Porque eu estava fazendo análise só no eixo X, mas tem moléculas fazendo esse movimento no eixo Y e no eixo Z. Tem moléculas até oblíquas, mas eu tenho direito de decompor. E como movimento aleatório, eu tenho que supor que 1/3 das moléculas está no movimento X, 1/3 no Y e 1/3 no Z. Justifica por que eu saí da análise do eixo X e multipliquei por 3 para o eixo X, Y, Z. E depois usamos a equação de Clapeyron, que P vezes V é igual a N, R, T, troquei o P vezes V por NRT, último passo, certo? Mas eu confesso, cara, a vocês não é fácil engolir essa dedução. A gente usou quase a física do ano todo para deduzir essa maldita fórmula.
também é inteligível porque que no começo os estudiosos da termodinâmica falavam, olha, a energia foi roubada pelo gás, mas para onde foi? Sei lá. Nem se questionava, só sei que o gás roubou energia, está dentro do gás a energia. Muito posteriormente é que a física nos permitiu calcular essa energia matematicamente. Cara, uma das deduções mais satânicas que eu estava devendo para vocês na nossa matéria. Está encerrada essa parte então, e eu quero fazer a questão que eu te pedi, de meia-vida. Quero ver se tu conseguiu fazer a questão de meia-vida. Fala, meu querido. Não, aí que eu estou te dizendo, cara, eu posso pegar as moléculas aceléricas, uma molécula que esteja indo assim, eu posso decompor essa velocidade no eixo x, y e z. Então, no final, a mesma molécula que está se movimentando obliquamente, eu posso computar ela com uma parcela da velocidade dela no eixo x, uma parcela no eixo y, uma parcela no eixo z. Loucura, né, cara? Não, porque ele vai com uma velocidade v e volta com a velocidade v. Ele vai com a mesma velocidade e vai e volta. Ué, ainda veja, eu considerei que a partícula está batendo nas duas faces. Como é que é? Cara, a ideia de que podemos ter mais de 3 dimensões, eu não aceito. Alguns colegas, alguns professores da UFSC também não aceitam. Porque se nessa sala tem infinitos pontos, isso é aceitável, né, pela geometria euclidiana. Se eu traço 3 retas aqui, 2 no chão da sala, eixo Y, eixo X e outra reta, eixo Z. Se eu numero esses eixos, com 3 números eu localizo qualquer um dos infinitos pontos. Com 3 números reais, eu localizo qualquer dos infinitos pontos dessa sala, né? Eu, de certa forma, estou mostrando matematicamente que com 3 números, com 3 grandezas, 3 dimensões, eu consigo localizar qualquer ponto dentro dessa sala. Aonde seria essa 4ª dimensão? Ah, é o tempo, professor. Ah, não, tudo bem, se tu quiser considerar que o tempo também altera as coisas, e de fato altera, né? Eu falando para vocês 1 segundo atrás, não estou no mesmo ambiente que eu falando para vocês agora, porque o tempo passou. Então a gente poderia fotografar o ambiente 1 segundo após o outro e fazer um mapa XYZ diferente para cada instante. Aí o tempo seria uma 4ª dimensão. Aceito. E cadê a 5ª? E cadê as 13? Ou as 12, ou as 7 que eles falam? Quando eu pego uma equação que tem 7 variáveis e vou tentar usar ela para explicar um fenômeno que pode ser compreendido apenas com 3 variáveis, algumas variáveis vão estar em excesso no problema. É possível resolver o problema ainda. Mas se eu não estou conseguindo resolver o problema com 3 ou 4 dimensões e acrescento dimensões que eu não sei o que significa e acho a resposta do problema, é um devaneio. Eu estou chutando que aquelas dimensões que eu nem sei o que significam estão me ajudando a solucionar o problema. Por isso que tu escuta no jornal, físicos de não sei onde descobriram que na verdade existem 17 dimensões ocultas. Depois que o René Descartes inventou o eixo X, Y e Z, o espaço é tridimensional e está para nascer alguém que tire essa obviedade. Ou seja, não vamos devanear. As notícias acachapantes que aparecem de física moderna, vamos deixar por enquanto de lado. Eu tenho um professor lá que ajudou sujeitos a ganhar Nobel em física, e eu pergunto isso para ele, sim, professor, cadê essas outras dimensões que a gente escuta na mídia? Ele ignora, ele fala, o espaço tem 3 dimensões, ele não tem essa, geometria euclidiana básica. Né? Mas vai que um dia se descobre que tem dimensões ocultas entre eu e você que a gente não enxerga. Né? Então a gente tem que manter a mente aberta, mas sem necessidade de a gente usar mais do que 3 dimensões para explicar a grande imensa maioria dos fenômenos que nós temos estudados. Tem fenômenos que ainda não foram explicados. Não quer dizer que é falta de dimensão que vai resolver o problema. Pode ser só uma coisa que a gente ainda não entendeu. Tem tanta coisa para entender ainda nessa vida, né? Então eu particularmente não aceito que a natureza física tenha mais do que 3 dimensões. Se quiser a 4ª, o tempo, eu aceito. Mas fisicamente eu localizo qualquer um de vocês apenas com 3 números. O espaço dessa sala é tridimensional. E é uma invenção humana, né? René Descartes, olhando a mosca caminhar no teto. Inacreditável. Galera, que bonita discussão. Vamos resolver a questãozinha da meia-vida
para ver se o nosso bate-papo sobre física moderna das aulas matinais foram suficientes para resolver a brincadeira. Com licença, deixa eu te incomodar um pouquinho. 200 e quanto? 51, né? Vamos fazer aquelas ali só para ver se a gente já tem física para resolver essa encrenca? Página 251, estamos no livro 4, nos finalmente, questão 1. Com base na ilustração abaixo, podemos deduzir que os feixes alfa, beta e gama são, respectivamente, tu vê, ele pegou um material radioativo, que tem um nome muito justo, rádio. Pegou 2 ímãs. Meu Deus, não! Não é um assassinato da física! Pelo amor de Deus! O cara disse que o ímã é negativo, puta que pariu! Porra, não, cara, aí tu me rebenta a vida! Tive que dar uma reprimenda na gurizada da Feira de Ciência, explicando pros caras que vieram visitar a feira. O polo positivo do ímã. Porra, não é mais e menos, cara. Não existe, o ímã é um cara neutro. Será que este ímã está carregado? Cara, eu não posso resolver essa questão, não sei o que significa isso. Eu primeiro vou tentar resolver modificando a questão, por conta própria, dizendo que isso aqui é um polo norte, ali é um polo sul. Não sei se o cara queria dizer isso. Eu estou supondo, porque não existe isso que ele escreveu. Meu Deus, me perdoe. Emerge do polo norte e penetra no polo. Isto não é um campo elétrico. Eu estou considerando um campo magnético porque ele escreveu ímã. Se fosse campo elétrico seria diferente. Ele disse que a partícula alfa foi para cima. A partícula gama passou reto. E a partícula beta foi para baixo. Não faz o menor sentido. Se a velocidade da partícula é para lá e o campo magnético é para cima, uma partícula positiva com uma partícula alfa deveria ir em direção a vocês. Então o erro não era norte e sul. Estava certo positivo e negativo. O erro era a palavra... Que ímã o quê, cara? Tu tá pirado? Não tem ímã nenhum ali, cara. Risca com força. Ímã. Que ímã, cara? Quer dizer que é um campo elétrico. Agora o mais e o menos fazem sentido. Não tem ímã nenhum ali. Partículas positivas são empurradas na direção do campo. Alfa, núcleo do átomo de hélio, positivo. Partículas neutras não sofrem influência. Partículas gama, raios gama, neutro. Partículas negativas, como os elétrons, vão ser empurrados no sentido oposto. Os iguais se repelem, os opostos se atraem. Então ficou claro que essa era uma partícula positiva, essa era uma partícula negativa e essa é uma partícula neutra. A gente chegou a ver isso, né? Eu acho, no final da aula de semana passada, né? Partícula alfa, beta e gama, né? Dá pra matar a questão. Ó, faz o resto das questões pra gente corrigir na semana que vem. Certo, meus queridos? Muito obrigado. Desculpa, amigo.